Olá, vamos iniciar agora mais um lançamento de livro que faz parte da programação virtual dos Centros Culturais do Banco do Nordeste. Hoje nós estamos recebendo aqui o poeta, escritor, folclorista, diplomata Márcio Catunda. Olá, Márcio, com muita alegria que a gente está recebendo você aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui neste Centro Cultural Banco do Nordeste e minha gratidão a você, Marta Pinheiro, por me trazer aqui e ser mediadora desse nosso encontro. É uma satisfação falar aqui para os telespectadores. Hoje a gente vai estar lançando o livro do Márcio, a obra dele de número 49, chama Paris e seus poetas visionários. Esse livro ele foi feito para... Primeiramente, houve um artigo, não é, Márcio? Sobre os poetas parisienses. Isso. Como é que surgiu a ideia do livro? Como é que foi a história desse artigo? Como é que funcionou tudo isso? Diga para a gente. Bem, eu estava em Madrid em 2012, quando recebi a visita do grande poeta Ledo Ivo, de quem fiquei amigo, já no final da vida dele. Ele ia muito a Madrid porque era publicado por editoras espanholas. Então, nós fizemos uma boa amizade. E ele disse: Márcio, escreva um artigo para a gente publicar na revista da Academia Brasileira de Letras. E eu pensei que já tinha ido muitas vezes a Paris, e aquela cidade é tão linda, não é? A arquitetura, as pontes, o Rio Sena, o Museu do Louvre, aquele palácio antiquíssimo e belíssimo. Eu digo, vou escrever sobre Paris para publicar nessa revista. Então comecei a anotar, fiz uma primeira viagem, depois fiz outras viagens subsequentes e vim anotando, mas a ideia básica era falar dos lugares onde moraram os grandes poetas franceses, pela minha devoção à poesia, à literatura, e especialmente à língua francesa, que eu sempre tive uma atração assim, muito extraordinária pelo idioma francês. Então eu digo, vamos fazer. E nasceu um pequeno artigo que foi publicado depois, em 2013, pelo Ledo Ivo. Depois já não estava mais para ver o artigo, porque, infelizmente, ele faleceu em Sevilha, em Madrid, na Espanha, quando eu estava morando lá. Mas ficou a promessa de que o artigo seria publicado, e o Marco Lucchesi, que é o atual presidente, publicou, presidente da Academia, né, Brasileira de Letras. Eu tive essa satisfação de ver o artigo publicado. Mas era um texto pequeno, e eu pensei, eu preciso ampliar esse artigo. E fui viajando outras vezes a Paris, anotando a trajetória que eu fazia pela cidade, registrando os lugares de nascimento dos poetas. E fui fotografando também cada endereço, as fachadas, descrevendo o que eu estava vendo ali, e fui juntando, costurando, e resultou num livro que é um livro grande, não um grande livro, né? Um livro de poesia, sobre a poesia francesa, que tem 3 dimensões, não é? 3 vertentes, que eu diria. Tem a parte de crônicas, que é relatório das minhas viagens, tem um pouco da crítica literária, porque eu comento o que os autores, os poetas, escreveram sobre Paris, e também a biografia de cada poeta. São 25 poetas. Então, que assim, Paris e seus poetas visionários, porque tanto Paris quanto os poetas são protagonistas do livro. E, Márcio, foram quantas viagens até o livro ficar pronto a Paris? Foram 4 viagens. Desde essa primeira viagem de 2012, né, para o primeiro artigo, até que eu voltei lá mais 3 vezes. A viagem final foi no final de 2019.
E como se deu a escolha desses poetas? Qual foi o critério que você utilizou para que você escolhesse e fizessem parte do livro? O Ledo Ivo, ele teve alguma influência sobre isso? Porque, na verdade, a ideia inicial surgiu a partir do Ledo Ivo, quando ele sugeriu que você fizesse um artigo para a Academia Brasileira de Letras, e em seguida que você teve a ideia de iniciar o livro, né? Então, ele teve influência sobre a escolha desses poetas? Teve um pouco. Diria que teve, não teve total, mas teve. Porque eu conheci pessoalmente o Ledo Ivo em 1982, quando eu estava no Rio de Janeiro estudando. E fui à casa dele e ele me falou do quanto ele gostava dos poetas franceses, né, naquela ocasião. E isso também foi uma motivação para escrever sobre poesia francesa. E depois a gente conversou também os poetas que ele gostava de ler, né? E que são mais ou menos esses mais famosos mesmo. Ele falava do Valéry, do Mallarmé, inclusive me falou do Robert Desnos, que é um poeta pouco conhecido, que ele gostava muito. E eu fui, naturalmente, influenciado um pouco pela opinião dele. Mas, claro que os grandes poetas franceses são do domínio público mundial. E eu comecei por eles, por Victor Hugo, Baudelaire, que na minha adolescência eram meus ídolos, também Verlaine e Rimbaud. O Jade de Carvalho, que era o meu mestre também na poesia, era fanático pelo Verlaine. Dizia que a poesia de Verlaine era de uma doçura, de uma melodia maravilhosa. Era música pura, como o próprio Verlaine diz, de la musique avant toute chose, né? Para dizer que o verso tem que ter uma musicalidade. E então o Jade também me influenciou, de certa forma, a começar a gostar dos poetas franceses. E todos esses grandes nomes que eu citei estão no livro, entre os 25. Desses poetas, dos 25 poetas, algum poeta desses ainda é vivo ou todos são poetas antigos e que já partiram? Tem alguém da contemporaneidade? Tem apenas um, que é assim, na sequência cronológica, porque eu quis fazer também como se fosse assim uma história da literatura, uma história da poesia francesa. Então, começa lá pelo século XV com François Villon, que é o primeiro sobre o qual eu escrevo, e depois termina com um poeta ainda vivo, que se chama Philippe Delaveux. É um poeta que escreveu muita coisa sobre Paris, e cuja poesia é muito bela, uma poesia espiritualizada, assim, não tem aquelas coisas muito rebeldes assim de um Baudelaire, de um Lautréamont, nem de um Rimbaud. É um poeta muito sublimado, muito apolíneo. E eu gostei especialmente, porque escolhi esse poeta, porque se identifica com o meu pensamento atual sobre o que eu escrevo. Philippe Delaveux é o único vivo, os outros 24 já não estão em matéria, digamos, que estão em espírito, que eu acredito que o espírito permaneça, né? Sim. Márcio, e você esteve com ele porque você esteve na casa de todos os poetas para fotografar as fachadas e estudar um pouquinho mais de cada um deles. E como esse poeta em especial ainda está vivo, você teve a chance de encontrar com ele ou não? Não, ainda não. Eu até descobri que ele tem um Facebook e mandei uma mensagem para ele e ele ficou meu amigo do Facebook. Eu mandei uma mensagem dizendo: me mande o seu e-mail que eu vou mandar o artigo que eu fiz para você. Mas ele ainda não me respondeu. Talvez seja um homem muito ocupado, ele é professor, ele era professor da Sorbonne, ainda não sei se ainda é, porque ele faz outras coisas lá também, atividades de promoção cultural, trabalha no âmbito da cultura na França, né? E ao pesquisar eu não descobri o endereço dele em Paris. Parece que ele mora fora de Paris e com ele eu ainda não tive um contato direto, mas eu já localizei. Mas assim, a casa na qual eu pude, a única casa onde a gente pode entrar e ver é a casa do Victor Hugo, que tem um museu que fica na Place des Vosges. Tem diversos objetos dele, manuscritos, bustos dele feitos por grandes escultores
e fotografias e pinturas. Tem um busto, por exemplo, feito pelo Auguste Rodin, que é um dos bustos mais bonitos que eu já vi. Muito lindo, do Victor Hugo, nessa casa lá. É um apartamento grande, que ele morou antes do exílio, né? Depois foi exilado, ficou muito tempo nas ilhas inglesas, lá entre a França e a Inglaterra, mas ficou esse apartamento imenso que ele tinha, com vários objetos dele. Se não me engano, inclusive a cama onde ele dormiu e tal, e os móveis que pertenceram a ele também. É um lugar de atração turística em Paris. Para pessoas mesmo que não conhecem muito literatura, visitam porque está nos guias turísticos da cidade. E como você chegou ao número dos 25 poetas? Porque devem existir milhares, né? Como você chegou a esse número? Pois era difícil escolher, né? Tem tantos grandes poetas franceses, mas eu fui aos poucos acrescentando mais um. Primeiro eram uns 10 no máximo, né? Aqueles mais consagrados, sobretudo aqueles do romantismo, porque a poesia francesa ganha uma dimensão internacional a partir do romantismo, com o Victor Hugo, o Théophile Gautier, que o Baudelaire chamava de mestre, dedica as Flores do Mal, Les Fleurs du Mal, dedicada ao grande Théophile Gautier. Então, o próprio Baudelaire. Depois o Gérard de Nerval, que é um poeta fabuloso, importantíssimo, né? O Alfred de Musset, que é uma poesia romântica do Musset, lindíssima também. Depois, na sequência, que vem esses do chamado simbolismo, do qual o Verlaine pode ser o primeiro, o precursor do próprio simbolismo, né? Verlaine se dizia discípulo do Baudelaire. E então Rimbaud, Valéry, Mallarmé, e depois esses mais contemporâneos, digamos, a partir do surrealismo, que é o André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon, e mais recentemente assim, o Prévert, que foi um poeta que fez participou muito da música popular francesa e fez filmes também. O Jean Cocteau, que foi dramaturgo, que foi também artista plástico também. E outros mais. Esse Robert Desnos, que eu menciono, e o Max Jacob, que eram dois poetas de origem judaica ou judia, hebreus, né? E foram martirizados na Segunda Guerra Mundial. Tanto Max Jacob quanto o Robert Desnos. Eram também geniais. Ambos contribuíram muito para a propagação do surrealismo como literatura. Deixaram uma obra importantíssima. Também Francis Carcot, que é um poeta também já que morreu na década de 50, já mais recente. E, enfim, são são 25. Eu que mencionei alguns, talvez a maior parte. E Lautréamont, eu falei, acho que Lautréamont, que escreveu apenas um livro, que era o Cantos de Maldoror, que é um livro violento, blasfematório, mas que marcou uma época pela linguagem assim descomunal, irreverente e corajosa, né, com que ele escreveu a poesia dele, que é uma poesia em prosa. Portanto, ele é considerado um dos precursores do surrealismo, pelas imagens absurdas e mirabolantes, tanto excessivas, assim, delirantes, diria assim, porque ele chegava a delirar com as coisas que escrevia. Parece que ele tinha um pouco de esquizofrenia. Muitos tinham, né? O Antonin Artaud também, que eu esqueci de falar. Antonin Artaud era esquizofrênico e gênio ao mesmo tempo. Porque imagina, um grande artista é sempre uma pessoa que está um pouco à margem da sociedade, né?
Agora, o camarada que é doido e, ao mesmo tempo, muito inteligente, ele é o grande revolucionário, com toda certeza. Ou também o Nerval, que também esteve muitas vezes em manicômios, mas era um santo, uma pessoa boníssima. O Antonin Artaud era agressivo, falava mal de todo mundo e, como se diz na linguagem mais vulgar, ele esculhambava todo mundo. Agora, já o Nerval era muito sublimado, era muito puro, um sujeito boníssimo, e apenas tinha uma sensibilidade muito frágil, ele não suportava a própria genialidade, viajava, se estressava muito nas viagens, quando voltava, entrava no manicômio, saía e escrevia obras monumentais e imortais que ficaram como glórias da literatura francesa. E desses poetas, existe algum que lhe causou um encantamento maior? Qual desses poetas lhe causou surpresa ou enfim? Talvez o próprio Nerval, que eu acabei de falar, né, do qual eu falei agora. Ele era assim, pela bondade que ele tinha, pela fragilidade, pela sensibilidade, me cativou. Ele era um místico também. A poesia do Nerval é assim, esotérica, tem um pouco daquela síntese que a sociedade teosófica fez das diversas religiões. Então, ele misturou a mitologia grega com o cristianismo e as religiões orientais e escreveu uns sonetos chamados As Quimeras, que era um negócio impressionante. Aqueles sonetos são herméticos, mas a gente começa a estudar aquilo e descobre a densidade, profunda densidade de referências a civilizações antigas que tem ali. Também nos romances dele havia assim, um pouco de alucinações. Ele via uma pessoa passando e ele achava parecido com alguém que existiu em Roma antiga e dizia, esse é o imperador romano, ou então é um faraó, e tinha convicção de que era e começava a escrever sobre aquilo e aprofundava com os conhecimentos enciclopédicos e históricos que ele tinha. Então me identifiquei com essa assim, originalidade, né, de dizer as coisas. Ele era uma espécie de nosso Mário Gomes aqui do Ceará, né? Era uma espécie de Mário Gomes, um pouco Zé Alcides Pinto também, que Zé Alcides também era assim, uma pessoa que tinha um pé na sociedade e outro fora né? Mas o Mário Gomes era mais na marginália, né? Então, mas esses todos foram assim. Então quer dizer que esse encantamento veio muito mais pela pessoa do Nerval do que pela própria obra dele? Pela pessoa mais do que pela obra. Depois eu li a obra e achei tão bela aquela ingenuidade com que ele dizia que estava vendo os anjos, os santos, e aquela musa que ele tinha, que era a Genie Colomb, que era uma atriz pela qual ele se apaixonou e depois ela faleceu muito cedo. Ele nunca esqueceu aquela mulher e ele vivia sonhando com ela. Ele confundia a Genie Colomb com Nossa Senhora, com a deusa Vênus, com as deusas da mitologia, de várias mitologias, misturava aquilo, mas com uma graça, com um encantamento, com uma beleza de verbal, cheio de imagens lindas de literatura de altíssimo nível. Então, para quem gosta realmente de curtir a literatura, o Nerval eu recomendo. Mas são tantos, né? Eu já falei um pouco de cada um desses, e todos são geniais, e todos são absolutamente arrebatadores. As grandes literaturas do mundo inteiro têm esses grandes criadores, mas por acaso eu escolhi agora a França. Outrora já escrevi sobre a Espanha e agora estou começando a escrever sobre a Itália também, que é outra potência aqui. Em síntese, por que você não escreve sobre o Ceará, Márcio? Alguma coisa eu já escrevi, mas eu quero começar lá pela Europa, porque é da Europa que a gente recebe toda uma formação cultural. Daqui também nós temos tudo isso em altíssimo valor. Às vezes eu digo num poema, e essa rua aqui do passeio público, que se chama Adolfo Caminha, é tão importante quanto a rua Sócrates de Atenas. Mas a literatura é isso, é universal, não é só local, não é?
E você compara aí o Nerval ao nosso querido poeta marginal, Mário Gomes, que José Alcides Pinto dizia que era o poeta descomunal. Você foi amigo do Mário há 30 anos, né? Foram 30 anos de amizade. Diga um pouquinho, você conheceu o Mário onde? Como é que se deu essa aproximação? Vou tentar resumir, né, que é uma história longa. Acho que foi em 1978, eu estava ali na beira-mar, tinha um lugar onde vendiam uns sanduíches, e já havia saído de um lançamento do livro do poeta Arthur Eduardo Benevides, que era o nosso ídolo, né, um grande poeta lírico. E, de repente, eu estava com um sanduíche, aparece aquele hippie diante de mim pedindo que eu pagasse um sanduíche para ele. Eu digo, tá bom, pede aí. Ele mostrou uma carteirinha do Clube dos Poetas Cearenses. Disse, eu sou poeta. Eu digo, eu também sou. Aí já começamos a nos identificar. Eu já gostei daquela figura, né? Ele disse, venha visitar o Clube dos Poetas. Foi ele quem me disse que existia um Clube dos Poetas na casa de Juvenal Galeno. E passei a frequentar e nós ficamos amigos. E a partir daí, como éramos muito jovens, ele tinha 27 anos, eu tinha 17. Começamos a passear juntos, na boemia daquele tempo, não é, do adolescente. Ele sempre fazendo aquelas travessuras, onde andava era fazendo anarquia. Sempre foi assim, né? Viajava pelo mundo, pelo Brasil, né? Ia para Salvador, voltava bem magrinho, porque dormia pelas ruas. Ele sempre teve esses excessos, essas extravagâncias. Dizia ele que é porque tinha tido traumas na infância. Ele contava essas histórias. Enfim, o certo é que o Mário Gomes não era um homem de muita cultura no sentido de ter feito uma universidade, mas ele tinha a intuição da poesia, porque o artista de talento nasce feito, parece assim, né? E ele aprendia com a própria vida, com a memória mesmo. Eu apresentei Mário Gomes ao José Alcides Pinto. O José Alcides ficou encantado, porque ele gostava dessas pessoas exóticas. Ele próprio era né? Uma pessoa assim, fora do comum. E o Márcio Catunda é uma dessas pessoas também? Porque o Nerval também tinha essa loucura que o Mário Gomes tinha, né? Então existe essa atração do Márcio Catunda por poetas marginais e por Sim, poetas... totalmente, completamente. Porque, dizia o Fernando Pessoa, né? A alma humana é um abismo, eu aqui sei. Eu queria ser psiquiatra antigamente, mas não tive muita paciência de estudar medicina, porque é difícil, né? Ser médico tem um sacrifício medonho. Aí eu digo, não, é melhor não. Mas eu sempre tive atração pelo psiquismo, pela alma humana. Por que as pessoas são como elas se comportam, assim, o que é o sonho, o que é o sujeito visionário, pessoa que tem visões, que ouve vozes, tudo isso existe no universo. Isso me fascina. E os artistas que captam essas coisas sobrenaturais e conseguem plasmar numa obra concreta, isso para mim é fundamental. Até porque eu sempre tive a vocação pela palavra, pela poesia, né? Você também, que é poeta, sabe disso. Mas a gente sente essa atração pela criatividade, por dizer as coisas com beleza, através da palavra essencial. Então, aí sempre me interessou conhecer o comportamento insólito dos grandes escritores. E a biografia de cada grande artista é fascinante, né? Sempre tem alguma coisa de extraordinária, alguma coisa que, claro, todo mundo tem o seu drama. A vida de cada pessoa é um romance. Mas os grandes artistas, como deixaram uma obra que os consagrou e acreditaram que eles são porta-vozes de uma mensagem importante para a humanidade, eles merecem todas as nossas reverências, porque são os nossos heróis, são os nossos ídolos. E você tem um livro com o Mário, não é isso? O Mário Gomes. E tem uma biografia que, quando ele faleceu, você acabou lançando também, né? Foi. Essa biografia foi publicada em primeira edição com ele ainda em vida. Ele ficou muito feliz, porque ele me contava as aventuras, as peripécias que ele fazia na Bahia, foi preso lá porque foi confundido com um bandido, em Salvador, não, em Belo Horizonte, o confundiram com outro marginal, com o famoso Lúcio Flávio, e foi preso também.
E ele contava com muita graça, que para ele ter sido preso era uma coisa divertida, embora que ele tenha sofrido muito, mas ele levava aquilo na esportiva. E no Rio de Janeiro também, arranjou um emprego, mas chegou lá, viu as pessoas na praia, largou aquele emprego, foi passear, foi para a praia, foi beber cerveja. Então eu achava aquilo muito divertido. Eu digo, Mário, você vai me contar isso. Aí eu gravei, eu tinha um gravadorzinho de fita, cassete. Ele me contava aquilo tudo, eu digo, eu vou escrever isso. Ele, escreva. Saiu a primeira edição. Depois fiz uma segunda e a terceira já foi póstuma, que eu ia... Quando ele, no final da vida, já estava muito assim debilitado fisicamente, já não estava mais conseguindo morar na casa dele, no bairro perto do Henrique Jorge, como era aquele lá, pelinho ali, pelo subúrbio, ele já não ia mais em casa e estava morando, dormia no Centro Dragão do Mar e passava o dia na Praça do Ferreira, por ali, falando só, daquele jeito que a gente via, né? Perambulando. Então, cada vez que eu vinha da Fortaleza, eu anotava as novidades, o que é que o Mário Gomes falou. Ele tinha uma anedota irônica, ele, às vezes, difamava alguém que ele não gostava porque fez alguma desfeita. Como ele estava, ele provocava confusão em toda parte também, né? Então, aí eu fui atualizando até que saiu a biografia. Eu ia publicar, ele ainda saiu a segunda edição em 2008. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo lá no Ideal, chegou e disse, mas esse livro é sobre mim? Eu não sei. Eu disse a ele, você é convidado especial. Ele chegou lá, não sabia se o livro era sobre ele ou não. Mas a terceira edição, que saiu bem caprichada, foram poucos exemplares, já foi póstuma. Foi, acho que 2016, foi 2016 ou 2017, eu já não lembro bem, quando ele já não estava mais. Aí fizemos no Centro Dragão do Mar e muitas pessoas apareceram por lá, jovens poetas que recitaram Mário Gomes, outros compositores, todos jovens, fizeram música para os poemas dele. É impressionante o fenômeno Mário Gomes, né? Impressionante. E o Márcio foi de Mário Gomes a Drummond. Nos conte essa sua amizade com o Drummond, como é que se deu, como foi que aconteceu. Depois que saiu aqui do Ceará, foi lá para o Rio para estudar, e aí acabou frequentando as rodas de poesia e se deparou com o Drummond. Pois sim. Os dois poetas mais famosos, assim, mais populares e eruditos do modernismo na época da minha juventude eram, na minha concepção, o Vinícius de Moraes e o Drummond. Dois temperamentos extremamente opostos, né? Eu também vivia procurando o Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes morreu em 1980 e eu só o vi duas vezes, uma vez aqui. Então eu começo pelo Vinícius de Moraes para chegar no Drummond. Aqui ele participou de uma entrevista coletiva, veio fazer uma palestra no Teatro José de Alencar, e eu fiz umas 4 perguntas a ele nessa entrevista que foi publicada no jornal Um Povo. A gente podia resgatar isso lá na biblioteca pública estadual, que tem lá os jornais. E na segunda ocasião foi no Rio de Janeiro, no show do Canecão, que fui ao camarim e cumprimentei o Vinícius de Moraes. Bom, o Vinícius de Moraes eu não pude ter mais aproximação porque ele faleceu cedo, em 1980. Já em 1982, eu estava no Rio e eu peguei o catálogo telefônico e encontrei o telefone do Carlos Drummond de Andrade. Liguei para ele e disse, eu sou aqui um poeta jovem, quero conhecê-lo. E ele disse, não, agora estou trabalhando muito, não estou podendo lhe atender, mas deixe os livros aqui que eu autografo. Deixei, ele autografou. Aí eu voltei, meses depois, e encontrei, com o cartão de José Alcides Pinto, eu me apresentei ao escritor paraibano Joaquim Inojosa, que era jornalista, e disse, rapaz, eu vou levar você lá na casa do Plínio Doyle, que era um bibliotecário, diretor da Casa Rui Barbosa, no Rio, porque todo sábado o Carlos Drummond está lá. E você vai conhecer o grande Carlos Drummond de Andrade. Então eu chego lá, encontro, além do Drummond, o Pedro Nava, Afonso Arinos, Gilberto Mendonça Teles, que até hoje é meu amigo.
Eu, então, com muita cautela, me aproximei do Drummond e fiz umas perguntas para ele, muito delicadamente, e ele sentiu que eu era uma pessoa respeitosa, porque ele era muito... Lá na casa do Plínio Doyle, chegava gente, de repente, querendo entrevistar o Drummond. Ele não gostava, mas eu não ia entrevistá-lo para fazer uma reportagem, então eu ia conversar informalmente. E ele me contou umas coisas de poesia, me falou sobre assuntos, né? Inclusive uma coisa que ele falou, que achava que os romanos já tinham escrito tudo, o que nós fazemos era reescrevê-los, né? Uma das coisas que ele me falou, entre outras. E eu, então, fiquei com uma certa intimidade com o Carlos Drummond de Andrade, que era uma pessoa reservada, mas, ao mesmo tempo, se a gente chegasse perto com delicadeza, ele era muito agradável e conversava longamente. Ele era a estrela daquela reunião que se chamava Sabadoile. Todos os sábados, na casa do Plínio Doyle, estava o Drummond e grandes escritores do Rio de Janeiro. Então eu cheguei ao ponto de ficar amigo dele nesse sentido, de ter feito um poema, de ser publicado num livro, e ele me fez um cartão agradecendo o poema. Depois, num dia de Ano Novo, eu liguei para ele, um ano antes dele morrer, e ele me tratou muito bem, agradeceu imensamente os votos de Ano Novo que eu falei por telefone, etc. Então, não foi uma amizade muito íntima, mas teve assim uma convivência fraterna. Que maravilha de experiência, hein, Márcio Catunda? Legal demais, né? Que esses homens são os nossos mestres. Ô, Márcio, então vamos voltar aqui ao livro que a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Por mim, a gente ficaria aqui o dia todo conversando sobre suas viagens e sobre a sua bagagem literária, mas infelizmente o tempo não nos deixa. Fala só um pouquinho para mim da capa do livro, quem fez a capa, ótimo, e também onde é que as pessoas podem adquirir, né, a sua obra, não apenas o livro de Paris e seus poetas visionários, mas os seus livros, de uma maneira geral. A maioria deles são de poesia, não é, Márcio? Sim, a maioria do que eu escrevi é poesia. Agora que eu estou fazendo mais ensaios, porque no ensaio a gente lê muito e aprende mais, né, sobre o que está lendo. É prazeroso porque dá trabalho, mas a gente aprende mais, porque a gente extrai das informações de outros livros. Sim. Então esse livro aí tem a capa, essa belíssima ilustração da capa é uma tela do pintor Fernando Naviscas, um pintor paulista, que é extraordinário. Tem o mesmo estilo dos impressionistas, mas com um toque de novidade, assim. É um dos pintores, eu acredito, dos maiores do Brasil atualmente. E muito generoso, ele cedeu essa imagem aqui da capa, né? Que é uma paisagem de Paris, do Rio Sena. Mas o desenho todo da capa é do Geraldo Jesuíno, que é um dos maiores designers, né, diagramadores e artista visual, e também grande escritor, o Geraldo Jesuíno, muito famoso aqui, né? Também foi impresso essa primeira edição na Gráfica Impresse, e tem uma segunda edição já no Rio de Janeiro, na editora Batel, que colocou o livro na Amazon e na livraria Travessa do Rio de Janeiro. Então o livro pode ser adquirido nesses lugares, pelo menos está em lugares públicos, pode ser bem divulgado nesse sentido, né? Pois, Márcio Catunda, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi uma enorme alegria para mim estar aqui hoje com você. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui. E quem tiver interesse também de pegar o livro do Márcio, vai conseguir achar aqui na Biblioteca do Centro Cultural. É só nos procurar. Márcio, considerações finais. Bom, meu agradecimento, né? Inicialmente a você pela gentileza imensa de ter propiciado esse encontro aqui no Centro Cultural do Banco do Nordeste, e já o lançamento que nós fizemos, né, no Café Cultura, e também o lançamento online sob os auspícios da Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Agradecer a todo esse pessoal que está à frente dessas instituições culturais. É uma grande satisfação, uma honra para um escritor ser bem recebido na sua terra e ser bem acolhido, né? Aqui o pessoal, esses nossos amigos do Centro Cultural Banco do Nordeste, nos receberam muito fraternalmente também. O
o Gildomar Marinho e todos vocês aqui que estão no estúdio, minha gratidão, e mais especialmente a você que teve essa iniciativa imensamente generosa de me chamar aqui. Eu fico muito feliz, muito honrado. Muito obrigado.